canal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje para trazer para vocês aí um resumo do primeiro episódio de Sentenced to be a Hero. Se você estiver gostando do canal, ele é um canal novo, né? Então ainda estamos aprendendo como fazer aí os caminhos para criar esse tipo de conteúdo. Então deixa nos comentários dicas aí. Se você estiver curtindo, aproveita para deixar o like, se inscrever no canal aí para acompanhar esses resumos dos episódios de animes que estão lançando aí, beleza? Então bora pro vídeo. O episódio começa em um ponto de vista subjetivo. Alguém abre um livro escrito em uma língua desconhecida, mas logo fica claro que se trata da língua comum. A tradução para o português seria algo como a penalidade do herói. Os heróis que estão na linha de frente da batalha contra os demônios do Rei Demônio sequer têm permissão de morrer e devem continuar lutando. A animação começa com a introdução. Um garoto aparentemente muito jovem corre desesperadamente, carregando algo, enquanto é perseguido. Em desespero, o garoto grita o nome de alguém, Shilo. Esse alguém então surge e executa um golpe preciso, mostrando um ponto de vista cheio de movimento e detalhes, uma sincronia com a trilha sonora bem épica, finalizando a criatura exatamente no tempo certo da música. A gente percebe logo de cara que a qualidade do anime é absurda, incluindo as cores do cenário, toda a movimentação detalhada dos personagens, né? A ambientação, a atmosfera, a própria dublagem em português, que está muito boa, assim como a em japonês, né? A gente percebe que é uma obra aí que vai ter uma qualidade muito bacana. Aqui então temos o encontro de dois personagens. Quem derrotou um monstro se chama Shilo, e quem o chamou se chama Dota. Dota está gravemente ferido com um galho de uma árvore cravado em seu abdômen. Ele grita de dor e pede para que Shilo o mate, para que o sofrimento acabe, afirmando que o sangramento só piora. Ele sabe que pode ser ressuscitado, e nesse momento vemos uma marca no seu pescoço. Mais uma vez, imagem e diálogo caminham juntos. Isso é uma coisa que vai acontecer muito durante esse anime, né? Ele fala elementos do mundo do anime e esses elementos serem corroborados por cenas visuais, seja de objetos, de símbolos, né? Que dão contexto ao que o personagem está falando. Então Shilo explica que ao renascer, uma alma é ressuscitada e se une à sua. Esse processo não depende de um corpo específico e pode ocorrer em qualquer recipiente. Porém, há efeitos adversos severos. A memória sofre um tipo de corrosão, comprometendo a sua identidade. Shilo ajuda a Dota a remover o galho e cauteriza a ferida. Em seguida temos um momento mais calmo, onde as personalidades dos dois começam a se revelar. Por um breve momento de paz, Shilo revela o nome dos monstros. São fadas, seres corrompidos. Ele investiga o que Dota estava carregando, uma caixa misteriosa, um tipo de caixão. E ele descobre que trata-se, na verdade, do caixão de uma deusa, Teorita, uma arma de guerra usada contra a praga do Lorde Demônio. Shilo claramente não gosta da presença dela. De repente surge a urgência da missão: proteger cavaleiros. De acordo com o relatório do Comando Central, eles enfrentaram cerca de 5.000 fadas. Caso os cavaleiros tentem fugir, suas cabeças devem ser cortadas. A missão é clara e brutal. Observando a situação do alto de um penhasco, Shilo afirma que talvez alguns cavaleiros ainda possam sobreviver, o suficiente para justificar a missão. Ele fala sobre lutar mesmo diante de chances mínimas, agindo como um verdadeiro herói, tanto dentro da narrativa quanto fora dela. Isso desperta Teorita. Ela não o chama de herói, mas de cavaleiro. Não são as virtudes que importam, mas o título. Aqui surge um subtexto muito interessante. O conceito de herói é completamente distorcido nessa realidade, marginalizado. No mundo de Sentenced to be a Hero, ser herói é uma punição grave para alguém que cometeu um crime. Coincidentemente, Shilo é um típico personagem que carrega as virtudes de um herói clássico.
Ou seja, ele possui as características de que um herói de fora daquele mundo, na verdade de qualquer outro mundo, de qualquer outro filme ou desenho, aparenta ter, né? Quais seriam essas características, né? Sacrificar-se pelos outros, valorizar a vida acima da glória. Mas no caso daquele desenho, ele só é forçado a servir às autoridades porque ser herói nesse contexto nada mais é do que cumprir a sua pena pelo seu crime cometido. Se ele se recusa, é considerado covarde e desonrado, mas fugir de uma morte certa não é covardia, é prudência. Ainda assim, os cavaleiros preferem obedecer cegamente, presos a uma honra que funciona como uma coleira. Após grandes cenas épicas de combate, fica claro, Silo odeia deusas, mas não por simplesmente elas existirem. Na realidade, ele busca vingança por uma deusa que foi deixada para morrer, uma outra deusa que o acompanhava. E por esse motivo, ele tem fortes traumas relacionados à sua vida como um cavaleiro. A honra cega o cavaleiro, e o mundo em volta deles é cheio de corrupção e de segredos políticos. O final do episódio ainda destaca Dota, o pequeno ladrão. A luta não é vencida apenas com a força bruta e com as espadas sagradas de Teorita, mas com uma bomba inflamável chamada Selo da Terra Arrasada, que indica que esse anime ele vai misturar elementos de ficção e fantasia na mesma obra, contendo algumas armas que disparam, não armas de fogo, mas armas que são carregadas de magia, por exemplo. Tudo aponta para uma narrativa que questiona o que é sagrado e denuncia uma tirania ideológica. A gente tem que destacar aqui os méritos da direção desse primeiro episódio, um episódio de 50 minutos. Então foi um episódio bem comprido, mas que conseguiu prender a atenção da pessoa que assistiu o anime durante esses 50 minutos, né? E eles fizeram uma combinação de CGI com 2D lá que ficou muito bem feita, é quase imperceptível em alguns momentos. Então é um anime cheio de personalidade, né? Que vai falar sobre manipulação de fé, sacrifício da virtude, que a honra, que pro nosso mundo é uma coisa louvável, mas no mundo deles é uma coisa completamente distorcida. Se esse anime der errado, será decepcionante, mas assim, pelo primeiro episódio eu acho muito difícil, porque eles têm fortes convicções, para um primeiro episódio eles já adicionaram muito tempero, né, nesse molho aí, então acredito eu que realmente tenha para onde ir esse anime. Muito em breve sairá o segundo episódio, e se você quiser que a gente continue fazendo resumos dos episódios de Sentença to Be a Hero, deixa aqui nos comentários. Essa foi minha análise do primeiro episódio de Sentença to Be a Hero, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, se inscreve, curte e comenta. Eu me despeço de todos vocês com o meu valeu, falou, até a próxima e tchau!